Salve galera, tudo certo? Bem-vindo aí ao vídeo da semana, né? O vídeo da semana a gente vai dar uma olhadinha na bateria que tá ali, né? Já mixar ela. É, Tem bastante loops, assim, bastante coisa que a gente acabou fazendo ali durante o processo de criação, né? Então eu meio que teve umas anotações aqui pra poder talvez falar alguma coisa mais um pouquinho mais importante de cada parte, sim, digamos, né? Mas o ideal mesmo vocês vão ver que segue o mesmo princípio, assim, no geral, que a gente tentar manter a dinâmica, né, que é o mais importante, e deixar todas essas peças bem evidentes também, né, fazer com que elas fiquem bem encaixadas ali na mix, bem aparente, porque elas são a parte principal também, junto do kick baixo, né, isso aí completa a nossa base, e você quer que isso esteja evidente durante a track toda, que você consiga ouvir todas as peças, tudo do que está acontecendo ali durante a track toda, né? Então eu vou tentar mostrar um pouquinho assim, dar umas dicas para vocês de como talvez deixar essas peças mais para frente, mais aparentes, detalhes de equalização que também são mínimos, na verdade, coisas que você deveriam não às vezes não arrancar fora, né? Tem muita gente que sai equalizando muita coisa e acaba perdendo muita informação daquele áudio, né, daquela peça da bateria, que, no caso, né? Então a ideia é tentar preservar isso pra gente ter aquela bateria, aquela base sempre sólida, batendo presente o tempo todo, né? E com a dinâmica que é o primordial, eu diria assim, certo? Aí, só antes da gente cair no vídeo rapidinho, tem a questão do Patreon. Vou deixar aqui a lista da galera que já tá me apoiando lá. Agradeço muito, agradeço de coração. Tem também o fato que nem eu falei nos outros vídeos, né? A questão daquela consultoria que eu vou ajudar por mês, né? 2 horas. Eu tô tentando finalizar os detalhes no Zoom, já fiz uns experimentos já. Eu consegui mandar até o som direitinho através do Cubase pro Zoom, tá rolando. Eu com o Ableton preciso testar ainda, vou ver se eu faço essa semana. Eu fazendo isso e funcionando, eu vou provavelmente soltar uns vídeos aqui também, né, no canal, porque pra galera também que tiver interesse, no caso, saber como faz, né, isso pode ajudar muita gente em vários aspectos, né, não necessariamente só em relação a essa consultoria, mas caso alguém precise também ter o áudio funcionando através do Zoom para qualquer outra coisa. Eu vou tentar, mas é aquilo, eu testei aqui em casa, funcionou, fui testar com um amigo também no Cubase e não deu certo no dele, não entendemos muito o porquê, né? Mas o processo, querendo ou não, aqui funcionou, então acredito que deva dar certo para outras pessoas também, certo? E, bom, aí acredito que é isso, então vou tentar resumir aqui também o vídeo, porque não, são pequenos detalhes, na verdade, né? E realmente tem muitas coisas na bateria lá, então vou tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida assim também, né? Poder passar o que é necessário. E acho que é isso, galera. Bora pro vídeo. Bom, galera, então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, né? ahn, Tudo que tá em amarelinho são as peças da bateria. Diversas, tá? Algumas são loops já completos, né? Ahn, então, ahn, obviamente, você ter todas elas separadas assim já é uma primeira coisa que você deve fazer, né? Por exemplo, teve alguns contacts aqui no meio que quando a gente gravou eles estavam inteiros, né? No caso, tipo, tinha, sei lá, 3 loops diferentes, né? Partes diferentes numa região só. Então isso vale a pena dividir para você conseguir trabalhar assim, melhor, né, o volume de cada um, ou equalização, se necessário, né? Mas enfim, após feito isso, né, que para questão de organização, para você conseguir se situar melhor também, eu recomendo você começar a mixar a sua bateria através das partes principais, aquelas partes que você realmente. Todas são principais no caso, mas o que eu quero dizer é que são mais marcadas, que dão mais base em todo o som, que é, pra mim, o hatch open e o snare. E de certa forma você poder encaixar o Crash também nisso todo, porque o Crash, querendo ou não, ele tem bastante presença, bastante ataque, marca essas viradas de ideias, né? Então eu acho que se você já tem o seu snare, seu hatch open, seu Crash mixado legalzinho, bem encaixado, sempre presente ali, isso já ajuda muito. Aí depois o hatch close, que vai dar aquela corrida na track, né? Então ele tem que estar bem bem marcado de certa forma também, falando bem. E tendo a questão da dinâmica, que é muito importante, eu acredito que no vídeo quando eu estava fazendo eu mencionei isso pra vocês, né? A questão do close, vocês veem que eles têm
volumes diferentes, né? Então, e aí eu aconselho vocês deixarem, por exemplo, que sempre bate com o hatch open, no caso, um pouquinho mais baixo também, né? Já que vai ter outro hatch falando ali. Então, você consegue deixar uma dinâmica bem bacana nisso tudo. Então, vamos lá. Eu comecei aqui pelo hatch open, se eu não me engano, mas deixa eu solar tudo aqui. Deixa eu ver o negócio. Aqui isso aqui eu tava trabalhando, vamos ver. Ó, vamos lá. Hatch open aqui. O que eu taquei nele, galera? Eu recomendo para algumas peças da bateria, algumas partes, vocês tacarem uma saturação também. Igual a gente tá com um pouquinho de saturação no baixo lá, para várias coisas, vários elementos. Ele realmente ele enriquece os harmônicos, né? Então faz com que ele fique mais evidente, mais aparente. E ainda dependendo da saturação que você usa, você pode até compensar isso em headroom. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse hatch open, eu taquei esse saturator aqui da URS. Eu mostrei ele na primeira track também uma vez. Vocês vão ver como ele é interessante. Aqui basicamente você tem os tipos de saturações que você quer, né? Então tem saturação de tubo, de fita, tem algumas aí, né? Então repara bem como ele vai controlar o volume, né? No caso, ele vai dar uma seguradinha, ou seja, eu vou ganhar em headroom nisso, e como ele vai ficar com uma percepção de loudness, né, maior. Vai parecer que ele está mais alto de certa forma, sendo que até o volume dele vai estar um pouquinho mais baixo, assim, no VU, né? Então vamos lá, ó. Esse aqui é o nosso hatch open. Eu vou desligar a saturation aqui, vou fechar o mic e vamos lá. Eu acredito que deu pra sentir bem, né, essa questão da presença, de como ele subiu, né? Vocês repararem ali, vocês veem que o output, né? Ele tá, o sinal que entra aqui acaba ficando até um pouquinho menor, então eu tô ganhando em volume nisso e parece que tá muito mais alto. Então, ele é, assim, pro hatch open, no caso, foi pra caixa, eu acho que ele é essencial, ele ajuda muito na hora da mix e você vê como ele fica presente também, né? Além disso, aqui eu taquei também um MB, eu taquei que é um multibanda compressor, né? Pra dar uma seguradinha nesses top high aqui, porque quando você dá uma saturada, às vezes, obviamente, ele acrescenta um tanto de harmônico e acaba sobrando, talvez, de certa forma. Isso é muito questão de ouvido também, né? Ah, então, aí pra dar uma segurada mesmo, porque vai vir mais coisas junto também, igual o outro hatch batendo. Eu acabei colocando um pouquinho, mas vocês vão ver o quanto que isso influencia aqui, ó. Vou soltar lá de novo. Super tranquilo, né? Então, é mais pra dar uma segurada, acabar livrando ali, porque vai ter outros sets falando, outras coisas ocupando ali também. Então, dá uma seguradinha, nada muito além disso, né? E aí depois tem um outro EQ normal, que tá só cortando os graves ali também. Pode reparar que esse aqui tá cortando até um tantinho a mais, 546 aqui. Porque essa parte, esse corpo aqui de baixo desse hatch nem não me interessava muito, assim, né? Costuma também, não recomendo vocês fecharem muito, porque querendo ou não, aqui onde está o corpo dele, de certa forma. Então é importante você manter essa parte, mas o excesso aqui, assim, isso vai também de acordo com o hatch que vocês estiverem usando aí, pode ser que seja meio que desnecessário, só esteja ali somando na sua mix, né? Mas você não vai estar realmente percebendo aquilo, certo? Então nosso hatch open tá aqui, simples. Acho que ele tá bem evidente. Aí agora a gente vamos pro snare. Também praticamente a mesma configuração, assim, né? O que a gente usou aqui, ó?
Eu taquei o saturation aqui e tem um outro EQ, basicamente. Ó. Só pra não ocupar muito a tela, mas vocês verem que é basicamente isso. O... Então aqui o EQ também é respeitando, né? Você vê que não tem nenhum corte muito nele, assim. Eu quero que essa região aqui fique, né, entre os 500, tipo 1K, assim, geralmente. Um pouquinho mais pra baixo, que realmente vai estar o corpo da caixa ali, para aquela presença, a batida da caixa. E aqui o restante é onde fica a presença dele, né? Então, eu acabei não mexendo nada nesse snare, já tava muito bom o sample por si só, né? Mas eu acrescentei de novo essa saturação. E vocês vão notar de novo também como que ele vai controlar levemente a questão da dinâmica e também como ele vai trazer, vai dar essa percepção de loudness, né? Vai deixar mais pra frente. Vamos lá. Certo? Dá pra notar bem a diferença ali no caso, né? Ele também traz muito pra frente, fica controla essa questão do volume enfim, ele faz a função, né? Deixa ele mais presente também controlando, porque o que você quer ter, quer ter espaço para trabalhar a dinâmica no geral, né? Então, eu acho que para nesse caso aqui ele fez já o trabalho, você vê que não precisa nem ser tanta saturação assim, né? 34% tá aqui. Obviamente você tem que ir testando, vai vendo, às vezes pode saturar demais, ele vai ficar muito saturado, você vai ver, né? Acaba perdendo um pouco dessa questão do corpo, da caixa, tudo, né? Então, vai ter que ir na mão aí testando de acordo com o snare que você tem também. E não tem muito segredo. Agora, ó, já os dois juntos. Eu acho que isso é a parte principal no caso, porque realmente na hora que solta o snare, a hatch open, é onde você faz a pista dançar, né? Onde você vai trazer aquele movimento, aquela parte como se tivesse entrado no refrão, mais ou menos, dependendo da situação, né? Se eles estiverem sequenciados assim, padrão, né? Geralmente, parece como se a track estivesse andando, assim, né? Então, eu acho principal, assim, seu hatch open tá lá super bem marcado, você tá com o seu snare ali também presente. Tanto que vocês veem que o mais tem de meme aí na internet da vida, em relação de mixagem e música, é com snare, porque geralmente o nego fala que snare é impossível de encaixar na mix. Então, se você já começa por aqui já, você tem só o kick, o baixo e o seu snare ali, você consegue deixar o snare onde você quiser, tá ligado? E aí você consegue, em cima daquilo tudo, criar, seu snare vai estar sempre ali, você vai fazer com que você vai começar a livrar as coisas do seu snare, porque você quer que seu snare esteja ali. Isso como qualquer outra parte da bateria, ou enfim, no geral, na track toda, né? Mas você consegue sentir na mix, nas tracks, quando tá um snare ali, quando tá magrinho, quando o snare tá meio falhado, assim, de certa forma. Então, eu acredito que seja tão importante quanto o kick baixo, nesse nível de importância pra base da sua música, você ter esse snare marcado, bem definido. E essa saturação em si ajuda bastante, né? Então, vamos lá. Agora eu vou botar só o hatch open e a caixa pra vocês verem como é que já tá pegado já o negócio. Bacana, né? Então, se vocês separarem ainda ali, tem uma boa dinâmica, um espacinho ali, está aqui pensando em deixar a mix em -6, né? Então, temos ali que tá batendo -6,8 ali junto. Obviamente, com tudo, quando somar tudo, vocês vão ver que vai ficar em -6. Mas a gente tem ainda bastante espaço nesse sentido, né? Aí, continuando, eu recomendo a gente dar uma olhadinha no Crash. O Crash, eu acredito que eu também fiz a mesma coisa. Vocês podem ver aqui. Eu taquei outra saturação nele. Tem esse aquizinho aqui que tá cortando praticamente os graves. Acho que esse aqui deve estar cortando também aqui um pouquinho dos graves, mas ele também tá cortando um pouquinho
vai, 8.000 ali, esses agudos, de certa forma, porque acaba passando muito, eu acho, fica muito agudo, vocês vão sentir. Então acho que valeu a pena ainda mais com a saturação. Esse equilíbrio da saturação com essa equalização aí no caso, deixou mais presente e fez eu pude tirar esse tanto de agudos que tem aqui pra livrar pro resto e ainda assim ficou melhor do que se tivesse sem a saturação e sem o EQ, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar esse aqui só pra gente acompanhar o volume. Vamos ver aqui. Hum, Vocês separaram ali, ó. Com a saturation desligada e o EQ, e sem EQ, no volume que tá tudo aqui, ele tá batendo menos 15 dB e vocês ouviram provavelmente como tava soando. Com o saturator ligado aqui, o EQ, mesmo cortando esses tantos agudos, você vai ver que ele cai para menos 18, né? Ou seja, tem um cortezinho do aqui também compensa, né? Tem um certo corte aqui, mas a percepção auditiva, o loudness disso é muito maior. Vamos lá de novo. A diferença gritante, assim, de certa forma, né? Então, eu acho que aqui também é tranquilo, não tem muito segredo. São coisas bem sutis, assim, que eu acho que é detalhe, na verdade, né? Que você vê, você precisa de pouca coisa para você ganhar tanto em dinâmica, né? Porque você acabou baixando o volume, você tem mais espaço para outras coisas e, mano, o que você precisa mesmo é essa percepção sonora, né? Enfim. Bom, aqui essa parte tá feita, basicamente, então, né? Do kick snare, hatch open e crash. Vamos ver. É que são tantas coisas pra gente mexer aqui, ó. Tem um outro snare aqui no caso, que é um snare que tava com delay. Vou até. Vale a pena falar dele. Ele tava com. Eu taquei o mesmo saturation que tava lá, né? Então simplesmente eu copiei, já que é o mesmo snare, eu copiei a mesma saturação, mesma quantidade, mesmo tudo, né? Que tava lá, só arrastei. Ele tinha esse ubique aqui, o que aconteceu? Eu baixei consideravelmente esse feedback. Vou tocar esse delay pra gente ver como é que tava lá, esse snare com esse delay. Ele tava sobrando muito e tal, tá certo que quando a gente vai fazendo, você vai colocando um montão de coisa, mas depois você acaba, quando você tá com a base mais limpa, assim, nesse caso você acaba tirando um tanto. Eu vou tentar voltar aqui um tanto que era, acho que tava pra cá quase 50, vocês vão ver a diferença que dá. Olha esse snare aqui. Mais sutil, eu acho, né? Acaba tava sobrando muito, se embaralhando muito, depois isso pra mixar com o restante de coisas assim vai ficar muito complicado. Eu acho que a gente precisava só de um pouquinho dele pra ficar tudo certo ali. E aí foi o que eu fiz, só tirei um pouco do feedback, já melhorou bastante, eu achei, e o restante é exatamente igual o outro, que é o mesmo snare, na verdade, então não teve muito segredo, certo? Aí beleza, então a gente já fez os snare, hatch open e tal, vamos para o closed. Tem dois aqui na música, se eu não me engano, que são esses dois aqui. Esse aqui, eles são bem diferentes um dos outros, do outro vocês vão ouvir. Deixa eu tocar eles pra vocês.
nesse, como vocês podem ver, não tem saturation nada, tem só esse aqui que eu acabei tacando, e aqui tem dois EQs na verdade, né? Esse aqui tá cortando bem ali, né? Você vê que tá cortando a partir dos 2120 ali. E aí depois eu taquei esse outro que não tá usando nada. Provavelmente eu usei só pra dar uma olhada no Analyzer, né? Que esse aqui, já que esse não tem, eu já tá só vendo alguma coisa aqui, cabelo organo aberto. Mas então, basicamente, não tem nada. Aí eu poderia ter tocado outra saturação nele? Poderia. Só que aí eu acho que também é um balanço pra você não deixar tudo super muito saturado, sabe? Você não deixar assim. Querendo ou não, ele acrescenta uma. Obviamente, dependendo da saturação que você usar, um som meio característico, assim, você consegue perceber. Então, pra não ficar todo mundo naquela saturação, assim, talvez poderia ter testado outra saturação que funcionasse. Mas eu acho que por questão, assim, tipo, de volume e tal, acho que não tá precisando muito também, pra deixar as outras coisas se destacarem também, né? Tipo, que você consegue ter a caixa e o head open também mais ali. E ele vai estar completando, tipo, bem encaixado, bem sutil, assim. Então não vai atrapalhar nem somar assim muito, ele vai fazer, ele tá bem no lugar dele ali, é como vocês vão ouvir. Tranquilo, né? Isso é muito importante, na verdade, que poupa um trabalho grande, né? Você ter os seus os timbres das peças da bateria, que sejam, né? Isso serve pra tudo também, na verdade, muito bem escolhido no caso, né? Porque você pode pegar um hatch lá, você tá com um hatch open falando, você tá testando vários closes, parece que não vai direito, porque eles estão talvez falando numa mesma região de frequência, né? Então se você pegar e escolher um hatch que esteja numa outra região assim, vai acabar encaixando perfeito, vai completar todo o campo harmônico não, essa gama de frequências, né? Esse espectro de frequências e vai facilitar muito a sua vida, né? Acho que tem uns outros exemplos aqui no caso, acho que é um ridezinho, né? Que tem que ele encaixa perfeito só pelo fato de estar naquela frequência dele, entendeu? Isso faz muita diferença, ajuda muito a completar o som, deixar ele mais completo, né? E também a mixar o trabalho inteiro. Então, esse close daqui, mesma coisa, sem muito segredo pra frente, ele é o mesmo, prestando atenção sempre em questão dinâmica, né, galera? Que é o mais importante. Eu espero que vocês reparem aqui nessa barrinha da direita, onde fica o output total, né? O quanto que a barrinha se mexe, o quanto que ela tá sempre pulando, a diferença, né? Você vê que a gente tá mirando no -6, né? Mas você vê que ele não fica travado, estagnado ali, ou desce só um pouquinho. Ele fica variando, ele tem todo esse range, e é isso que importa. Sua track ter presença, pressão, dinâmica, porque o resto é basicamente só você se encaixar tal, fazer com que fique bonitinho, assim, sem nada se atrapalhando, você vai atingir um resultado bacana. Então, vamos para o outro close. Eu vou tocar ele pra vocês aqui. Eu acho que nele deve ter tido acho que não fiz muita coisa também, né? Como vocês podem ver. Deixa eu tocar ele aqui pra vocês verem. Ouvirem, na verdade. Certo? Nada demais também. Nele tem esse aqui cortando também praticamente os dois, mesma frequência, 2120 aqui. E também um outro EQ vazio, que eu provavelmente estava monitorando também, né? Esse Fab Filter tá vazio, igual vocês viram. Eu já tá monitorando só o Analyzer para ouvir, para ver exatamente se estava acontecendo alguma coisa, né? Enfim, aqui também é a questão do time. Também é uma parte que não tem da história, no caso, que não tem muito mais coisa acontecendo, né? Tem esse aqui que a gente vai ver já já. Então não foi tão difícil também de encaixar ali no meio, né? Vamos ouvir com tudo aqui rapidinho. Na verdade, é basicamente só ele, né? Então já vamos soltar esse aqui de cima pra ver o que é.
Certo? É mais percussivo, né? Como vocês puderam reparar, uma levadinha percussiva. Se vocês repararem bem aqui, tem uma onde bate o crash, eu acabei cortando eles porque eles estavam entrando em conflito aí no caso, tava dando um pico muito grande por bater junto, né? Tem uma outra regiãozinha aqui, ó, tá vendo? E aí, entre ficar entre os dois juntos, ter que cortar muita coisa de um deles pra poder fazer o outro aparecer pra eles tocarem junto, eu acho mais fácil só arrancar esse aqui, você acaba livrando pro Crash, ele não vai alterar muito na história, você faz, você resolve o problema no caso, você não vai ficar dando pico e tal, nada conflitando. Ele aqui também, sem muito segredo. Por ele ser percussivo, mesma história da caixa e tal. Você quer ter esse low end aqui no caso, né? Você quer que essa parte fale, porque geralmente é onde a música acaba ficando muito sem peso. Assim, várias que você acaba ouvindo, assim, geralmente. Eu sinto que pelo menos acaba ficando muito vazio nessa parte, assim. Porque o nego tende a cortar muito. É um lugar que às vezes acaba conflitando muito, dependendo entre o kick e a caixa, no geral. Então, se tem algum outro som percussivo assim no meio, o pessoal tende a arrancar pra poder livrar e passar. Mas eu repito, né? É uma parte que tem muita importância, faz com que a sua track cresça de certa forma de peso, entendeu? E ela fique mais presente. Então eu sempre tento deixar, assim, atualizar o necessário do máximo, assim, né? Pra poder ter sempre todo o. Ter o som também mais completo, o loop no geral, né? Então, se não estiver me atrapalhando, realmente eu tento manter o máximo possível. Então, como vocês viram aqui, é simplesmente um cortezinho, tá no linear aqui no caso, né? Esse aqui. Então, sem muito segredo, basicamente ajusta volume. Vocês veem que também não tem por que ter muito erro no caso, né? Porque, ah, não posso dizer, eles estão totalmente em frequências diferentes, né? Então, não tem nem porque eles brigarem entre si. Dá pra deixar realmente tudo acontecendo. Vamos ver eles aqui. Bom, ali muito simples, vamos pegar esse aqui de baixo que tá com a turma toda aqui, né? Tem bastante coisa falando. Vamos ver o que ele fala aqui. Ok, então é basicamente também uma outra levada percussiva, assim, também parte, assim, né? Parecida com a frequência do snare também, tá nesse low end que eu tava falando. Então vamos ver o que foi feito aqui. Isso aqui também sem muito segredo. Vocês podem ver, tá é um EQzinho normal também. Até preservei essa parte, porque pelo fato de, se vocês separarem aqui, ó, eles acabam não se encontrando muito. Apesar dessa caixa estar com leve delay, onde fala aqui, eles não se atrapalham dessa maneira. Aí aqui, onde começa a mudar a levada, né? Ele muda esse groove aqui, dá pra ver claramente, né? Tinha umas partes provavelmente que eram um pouco mais altas, né? Que batia aqui, que nem vocês podem ver. E aí eu acabei livrando um de cima do outro. Simples, né? Só pra não ter esse conflito. Então aqui dá pra ver, basicamente foi tipo um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Eu fui tentando preservar pra manter essa diversidade entre essas duas levadas, né? Entre a caixa e essa levada. E eles acabaram se complementando de maneira bacana aqui. A única coisa que eu fiz foi pegar e colocar esse aqui, ele tá em mid-side, né? Então você consegue, mid-side, você consegue trabalhar só a parte mono e a parte estéreo do som. Aí, aqui, eu procurei ali, eu fui em cima do kick, mais ou menos, e vi onde é que tava mais ou menos o clique desse kick, né? Onde tava mais presente esse clique. E tentei livrar
para dar mais espaço pro que aparecer, né? Pro que vir mais pra frente, pra essa percussão em si não tomar esse espaço. E ela continua falando bem, né? Porque a parte principal dela, na verdade, tá aqui também, né? Mais low end, assim, a gente vai ver do gráfico. Então, só para livrar um pouquinho do kick de certas coisas que também podem vir junto, né? Depois, né? Outras sonoridades, é um espaço que eu acho que não que acrescenta, tipo assim, no caso você tirar, né? Vai ajudar bastante na sua mix, principalmente em relação a essa parte de trazer seu kick mais pra frente. Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguiram preparar bem aí, mas é super sutil, né? Mas vocês viram que é uma parte que ocupa bastante ali. Essa parte do low end que tá cheia de informação, no caso, né, dele, médio grave, onde eu quero preservar. Ela é um pouquinho menor, como vocês viram, né? Mas é bem importante. E aqui dessa livradinha para fazer com que encaixe com tudo. Sem muito segredo também. Muitas das coisas aqui, galera, é basicamente volume, detalhezinho, assim, questão de gosto, e você fazer com que fique aparente e mantenha a dinâmica. Então, sem muito segredo. Vamos ver aqui, que agora a gente tem mais uns contacts. Alguns são peças assim, mas vamos ver mais soltas, né? Meio que pedacinhos que fazem uma brisa total. Vamos ver o que é esse aqui. Ok. Esse é praticamente, como posso dizer, uma outra uma pegada percussiva assim, bem diferenciada, né? Já bem reverberada também, né? Eu acho que aqui não fiz nada, ele tá bom por si só, só tive que ajustar volume, como ele também não acaba falando numa região muito diferente de tudo que tá acontecendo aqui, não teve muito segredo. Bom, tranquilo, né? Não tem. Vocês separarem sem EQ nenhuma, né? Então tentando preservar o máximo dele, porque realmente se ele não tá me conflitando, não tá me atrapalhando em nada, não tem por que eu sair limpando muito ele assim. É só se você realmente acha, ah, não, vai. Acho que meu baixo começou a misturar demais aqui, sei lá, eu acho que por conta do que vai vir, isso aqui vai me atrapalhar. Tem que ter um ponto sólido, né? Específico para você poder sair cortando as coisas, eu acho. Nesse caso aqui, perfeito, só ajustar o volume e ir pra galera. Vamos ver qual que é esse próximo aqui. Esse aqui basicamente igual o outro que eu mostrei de baixo pra vocês, né? Só tem isso aqui no canal. Eu também livrei essa questão aqui, tava mais preocupado nessa presença, por esse percussivo bem marcado assim, correr o tempo todo, com a parte da bateria em si ele não atrapalhar muito na questão do snare, né? E do open e tal, ok? Foi mais para poder livrar ele um tanto do kick também, mas nesse aqui em especial, eu lembro bem, o Hatch Open conflitava bastante aqui, né? Porque querendo ou não, se você parar o Hatch Open, ele toca mais ou menos numa região parecida, né? Esse corpo dele, assim, de uma certa forma, uma parte da presença fala bem aqui nessa região. E aí eu acabei livrando para dar mais presença também pro Hatch Open, quer ver?
Sutil, né? Mas por saber ele que ele ocupa bastante essa região, ele fica marcando aqui nesse tempo todo. Não custa dar uma livradinha ali, como vocês viram, nem sei, acho que foi 3 dB mais ou menos. Nem isso, nem 2 dB, 1.8 dB. Aí mais um pouquinho aqui, mas pro meinho ali também. Isso só, esse aqui só em mono, esse aqui tá no estéreo total, né? No som inteiro. Então, detalhezinho, só para livrar um pouquinho ali e o restante, basicamente, volume. Vamos ver, vou pro da intro aqui. O da intro ele é legal falar porque, ó, ele, por não ter, a gente não ter kick baixo nenhum aqui acontecendo nesse momento, né? Então, ele em especial não precisa nem cortar ah, o grave dele, né? Como vocês vão ver, não tem nada, ó. Ele vai tocar ali, vai tocar o grave, porque você tem que ter assim, uma coisa preenchendo ali aquela região, né? Já que você não tem o kick, o baixo ali para poder falar naquela área. É interessante você ter alguma outra coisa acontecendo ali, né? Para não deixar um vaziozão. Então, basicamente deixei ele do jeito que ele vem. Só tive que ajeitar uma outra peça aqui, porque para manter o volume, ah, você sempre busca, por exemplo, você tem uma relação de volume, sei lá, o kick tá batendo menos 9 igual a gente falou. Então a gente sabe que nada vai passar esse volume do kick. Então aí baseado mais ou menos nisso, na altura que você deixa seu snare padrão, sei lá, então o snare tá batendo menos 12, menos 13, menos 14, não sei. Você vai manter, pelo menos eu penso assim, manter uma linearidade nesses volumes. Então, por exemplo, durante alguns loops de bateria que você tenha, você vai ter provavelmente uma peça mais alta, que provavelmente vai ser um snare, alguma coisa percussiva desse tipo, que tem mais ataque, vai ser mais forte. Então, essa peça vai servir de base mais alta. Então, aí você vai entrar num negócio, por exemplo, você não vai querer abaixar de repente tudo, porque você tem muita informação nesse clipe, né, nesse loopzinho ali, que se você abaixar tudo, se você abaixar, por exemplo, no volume daqui do canal, né, para você ajustar a peça mais alta em ficar dentro do volume, então, sei lá, o snare tá batendo menos 8 desse loop. Aí eu vou lá e vou abaixar uns menos 3 4 dBs. Então aí meu snare vai cair lá para uns menos 11 menos 12. Só que tudo que tá ali também vai abaixar esse tanto. E às vezes você não quer isso, você quer que o restante esteja falando aquele mesmo volume, só que aquele snare especial tá muito alto para você. Então é o que eu recomendo. Vai sair às vezes baixando tudo, obviamente casos e casos, mas vim na região ali pegar o ponto que realmente está mais alto, que incomoda e abaixar na mão. Aqui no caso tive que abaixar 2 dBs de uns, ó, 1 dB do outro, e mantive todo o restante no volume que eu queria. E aí, vamos ouvir, ó, é a introzinha e também preservei o grave sem EQ nenhuma, tal, apesar que vai vir voz e vai ouvir um monte de coisa, mas de princípio isso é o principal, né? Não tem mais nada falando em cima, então vamos manter o máximo dele. Tranquilo. Bom, aí vamos ver aqui no 11 o que nós temos. Mesmo caso, ó, vocês podem ver que aqui tive que fazer vários cortes, na verdade, porque as peças elas tinham volumes bem diferentes, né, umas das outras. Então, aí eu fui meio que equilibrando, fui ouvindo. Você sempre vai acabar nesse processo tendo que ouvir várias vezes, né? Você vai passar por essas peças várias vezes. Então, uma hora você vai achar que tá meio alto, outra você tá meio baixo, até a hora que você vai ouvir várias vezes, vai estar sempre bom, né? Então foi mais ou menos isso. Eu fui ajustando o volume de acordo com o que eu achava necessário. Aqui menos 3, aqui não tem nada, aqui menos 3, 2 pra cima, menos 3, entendeu? Tinha umas que eram mais baixas, outras muito mais altas. Fui tentando manter esse equilíbrio. Em questão de EQ aqui, também mantendo assim, né? Livrando um pouquinho aqui mais desses médio graves, esses médios na verdade, né? Tentando livrar provavelmente
pro kick e baixo, porque é as únicas coisas que estão falando, além desse loopzinho aqui que a gente vai ver, mas sem muito segredo também, né? Vamos ver como é que toca. Tranquilo, galera. Então, bom, essa aqui tá. Vamos aqui, vamos fazer essa parte aqui. Aqui pro fundo é a mesma coisa, né? O mesmo loop, né? Também cortadinho igual, só copiado. Vamos ver o que é esse aqui. 21, 21. O mesmo esquema, galera. Uma levada de bateria, né? Mais completinha assim. Eu só fui ajustando o volume, levando em consideração também, igual eu falei, na questão do snare, onde que bate. E aí uns que batiam mais alto, que tava assim muito destoando muito, né, dos outros, eu vim e abaixei na mão, né, um pedacinho ou outro, como vocês podem ver. Então vamos vir com tudo. Sem muito segredo, né? Bom, aqui feito, vamos lá. Temos esse aqui, esse aqui. Você começa a falar lá embaixo, vamos ver o que é esse 22, 22 primeiro. Vamos começar com o 13 13 aqui de cima, que é mais percussivo e tal. Então você vê que ele aqui não vai ter muito segredo, não vai ter muita dificuldade para poder encaixar, porque ele tá falando aqui junto com os 7 opens, né? E eles falam em regiões totalmente diferentes no caso, né? Então o hatch tá lá pra cima um pouquinho, né? Apesar de não ter mais corpo de certa forma, mas esse aqui é bem percussivo, tá bem aqui pra baixo. Então eles não vão se atrapalhar. O que temos aqui, basicamente um EQzinho ali dando uma segurada lá perto dos 1000 também, por conta dessa questão também de fazer o kick aparecer também de certa forma, livrar um pouquinho ele, né, a região de frequência dele, que achei que tava um pouquinho muito, mas só no mono também pra não cortar demais. Como eu disse, a ideia é manter o máximo possível, assim, tudo na quality, sem atrapalhar o restante. Então, vamos ver. Vocês viram depois que mesmo que entra com o snare aqui, ele não atrapalha muito, né? O snare continua falando bem marcado ali. Vou soltar o restinho com o snarezinho pra vocês verem.
Bom, vocês viram? Então por isso que é bom você ter o snare sempre bem marcado, bem definido, começar por ele também, né? Porque aí você consegue basear se alguma coisa, tipo, tivesse atrapalhando, começasse a mascarar ele, já saberia meio que onde lidar, onde ter que ajustar pra poder fazer com que ele venha pra frente, né? Caso necessário. Aqui no caso ele não tá nem. Mano, ele tá bem isolado, bem tranquilo. Não, não precisa de nenhum ajuste, eu acho, né? Aí esse aqui é legal, vai ser interessante falar. Porque acontece, ele é um shaker, se eu não me engano. Vocês vão ouvir. E aí, querendo ou não, ele parece que ele tá numa frequência similar à do Hatch Open, né? E então, um jeito muito simples de livrar, né? Porque aí pra ficar equalizando um ou outro, sei que lá, muito trampo, teria que liberar, ter que fazer talvez muita coisa, talvez você perderia a originalidade, talvez, desse hatch, ou do shaker, no caso, teria que mudar muito pra fazer o que o outro falasse. Então, um jeito bem simples de livrar isso é tacando no pan. No caso aqui, por ele ser contínuo e falar só nessa parte, que eu fiz? Eu peguei e taquei um pancake. Pancakezão, abrindo bastante ele, como vocês vão ver. Ah, e funcionou que foi uma beleza. Praticamente acho que no EQ eu não tive nem que fazer muita coisa, como vocês podem ver, só um EQ cortando os graves, né? Aqui no caso 378, né? Eu levei um pouquinho mais que geralmente eu costumo puxar, aquele perto dos 250, esse aqui tá um pouquinho maior. E, bom, vocês vão notar como o Hatch Open vai estar ali, vai estar falando bem, e o Shake vai estar rodando, os dois falando em harmonia, e vai ter essa percussão que a gente acabou de ver aí embaixo, no lugarzinho dela lá, a caixa vai entrar depois brilhando, que é uma beleza, e todo mundo feliz. Olha só. Tranquilo, né, galera? Vocês viram como livrou, como ele fica bacana, né? Ajuda na dinâmica, abre a track de certa forma também, né? Então, win-win situation aí no caso, né? Você livra pra tudo, ainda ganha na dinâmica, na facilidade também, na praticidade de poder encaixar as coisas, tem que ficar cortando muito, né? Fica tudo bem legal. Aqui tá feito, então vamos continuar subindo agora então. Temos mais algumas peças para ver. Essa aqui é um loopzinho básico, né? Esse aqui no caso é interessante falar porque às vezes dependendo do loop, né? Aqui no caso eu tive que ajustar na mão, né? Tem essa questão desse warp aqui do Cubase, né? Que dá pra você vir e pegar os transientes e puxar na mão certinho, né? Porque esse loop, se eu não me engano, ele é 148 e a gente tá aqui em 150, então eu tive que ajustar. E por vezes, quando você faz isso, tem questão de fase. Então, às vezes, você vai estar batendo assim, ele vai estar num volume ok, só que aí vai estar dando uns picos meio que nada a ver. E é porque às vezes está puxado um pouquinho errado, sei lá, uma posição que não foi muito boa no caso. Então aí vai, tenta dar mais uma puxadinha, tenta dar uma livrada. E obviamente mantendo no tempo, né? Você vai sentir se tiver fora, mas que aí não tem segredo. E igualzinho os outros, meio que se baseando no volume da caixa. Você vai ver que é um loop completo. Então tem uma caixa ali falando, você tem a caixa mais ou menos no volume que eu queria. Aqui eu acertei no volume mesmo, né? E aí o restante ficou bom. Temos um EQ nele fazendo nada, igual vocês podem ver. Ele tá só aqui cortando os graves. Pra mim ficou bom, é o que tava precisando. Vamos ouvir.
tranquilo, né? Vamos ver aqui, eu acredito que seja também algo mais percussivo assim, vamos dar uma escutada. Certo. Esse aqui, como vocês podem ver, eu tive que dar já uma equalizadinha, né? Porque eu prefiro, né, assim, ter essa sonoridade da caixa, do loop que tá ali embaixo, mais presente, mais marcado. Ele dá mais. Ele agrega, de certa forma, mais ao groove da track do que esse. Esse é com certeza ele complementa o groove, né? Mas ele é mais um complemento, né? Não é o principal desse groove, eu acho. Então, eu acabei dando uma livradinha nele aqui, nada demais, basicamente para poder abrir pra caixa aqui, né? Também sem conflitar muito, por ele ser percussivo, assim, tentando dar aquela livradinha pro kick aparecer mais, ter sempre esse respiro. E ah, livrar também pro loop que tá embaixo, principalmente pra caixa. Por isso que, basicamente, acho que é a primeira vez que tem um corte tão baixo aqui, assim, no caso, né? Mas é justamente porque a caixa bate ali, o corpo dela tá ali, então eu precisava dar um espacinho pra caixa ficar mais à vontade e ele também falar tranquilamente. Então acho que foi isso, o restante é questão de volume, como vocês ouviram, ficou ok, né? Vou botar de novo aqui. Seguir em frente. Temos esse aqui agora, vamos ver o que, que é. É nosso estilos. Ele deve tá. Ele tá falando sozinho aqui, né? Então, basicamente, né? Que ele entra aqui, ó. Ele tá sozinho, por parte do tempo tem só um crash reverse. Tem essa parte aqui de cima também, que também tá vazia. Ou seja, o trabalho para mixar ele foi praticamente zero, né? Como vocês veem. Cortando só os graves aqui, nada demais. Basicamente volume. Vamos ver pelo menos o que ele fala. Tive até uma ideia aqui, vamos fazer um teste, né? Já que ele tá tão sozinho assim, bonito, só falar nessa parte, não custa, né? Vamos ver se vai ficar bom. Vamos testar. A gente viu que o pico dele bate ali mais ou menos -11, né? Então vamos tentar manter isso. Talvez a gente consiga até mais loudness, né? Ah, e menos volume, né? Ganhe em headroom de certa forma. Vamos testar.
Gostei desse aí agora, dessa última configuração, bem de leve, né? Como vocês viram, 40% ali, o volume ele subiu até um pouquinho, mas você compensa de volta, compensei de volta que tirei menos 8 dB do output. E então eu acho que na percepção de sonora, assim, ele ficou mais evidente, principalmente nos setzinhos do fundo, assim, que estavam meio ali, dava pra dar uma atençãozinha, mas eu acho que deu certo, ficou bom. Bom, vamos seguir em frente então. Temos esse contact aqui agora, vamos ver o que ele fala. Esse aí também sem muito segredo, vocês viram, tava até um pouquinho alto, dá uma seguradinha nele, né? Só um cortezinho aqui, cortando, tirando essa sujeirinha aqui de baixo. Nada demais. Porque ele fala também na frequência, ele só fala aqui, né? O outro é mais percussivo, um pouquinho mais pra baixo. Eles acabam falando em regiões diferentes. Não tem nem muito o que fazer aí no caso. É só dar essa limpadinha, ajustar volume, que eles já se encaixam bem. Ok, né? Aqui a situação muito simples também no caso, né? Porque então, são três coisas totalmente diferentes falando aqui, né? Então, no um a gente tem esse hatchzinho closed, no outro tem uma parte mais percussiva e esse dá uma função de hatch mais groovizão, mais dinâmico, quase como se fosse um hatch open de certa forma também, só que no tempo dele. Então, eles não têm muito problema de ficarem juntos aí. A única coisa que eu fiz aqui, como vocês podem ver, tem esse cortezinho bem pro high aqui. Por quê? Porque esse hatch closed aqui, ele é bem agudinho. Ele tá numa região bem ali pro finalzinho, onde a parte principal dele tá totalmente aqui quase, né? Então, para livrar, né, para deixar espaço para ele falar melhor ainda, eu acabei dando uma puxadinha mesmo porque a parte mais importante desse hatch que a gente está vendo agora se encontra aqui no meio. Como eu vou tocar aqui, vocês vão reparar e vocês reparem como isso aqui ganha espaço. Vou ver se eu tiro esse cortezinho aqui para vocês verem a diferença. Vocês conseguem sentir como o close de que tá ali atrás consegue, ele aparece mais quando tem o corte que tem ali no finalzinho? E esse aqui não perde tanto, na verdade, né? Obviamente ele vai perder um pouquinho, assim, desse super brilho do final, assim, digamos, mas que eu acho que de certa forma é compensado pelo closed ali. Então nesse caso acaba virando muito pessoal também. Eu prefiro que, tipo, manter o close falando, ter esse toque, esse brilho dele mais ali evidente do que nesse caso onde esse head tá dando só mais corpo. Então é uma questão de gosto também. Eu acho que em questão assim de quality, nenhum dos dois acabar sofrendo muito com isso, pelo contrário, vai acabar meio que se ajudando, né? Um vai acabar completando, de certa forma, o que talvez faltaria do outro, sendo que é um outro timbre, uma outra sonoridade, outra levada, deixa mais interessante do meu ponto de vista, certo? Aí beleza, temos mais alguns aqui, vamos ver. Esse aqui pequenininho, vamos ver o que ele fala. Também, basicamente, uma percussão, né?
Aqui ele tá tipo também numa parte onde só tem um outro closed entrando, né? Então vocês vão ver que ele não vai ter muito problema, né, para encaixar, para se enquadrar ali junto com os outros. Em termos de EQ, esses bagulhos, enfim, qualquer plugin, eu não fiz nada, como vocês podem ver. Eu acredito que ele já veio cortado, já de certa forma, o grave dele, né? Deixa eu ver. Do bounce já, né? Como vocês viram, já tá até cortado aqui, né? Já foi bounceado assim. Esse aqui é um que realmente não teve muito o que mexer. Bom, vamos ao contact aqui agora, esse aqui. Esse era o ride que eu tava falando. Vocês vão ver que ele tá acontecendo aqui junto com várias outras coisas, no caso, né? Só que, pelo fato de ser essa frequência em especial, né? Ele tá, ele tá meio que isolado de tudo ali. Então, não, não tem muito. Acho que não teve muita dificuldade de poder encaixar ele com o restante, né? Eu recomendaria, talvez, quando tem uma situação dessa, assim, já tem um certo tanto de coisas, soltar primeiro, ir lá, soltar o ride, depois solta só o open, aí depois solta só o closed, aí solta só a caixa, pra ir indo, vendo se aí ele vai atrapalhar com algum, né, em termos de frequência, porque senão tá perfeito, né? Vocês vão ver, se eu não me engano, eu nem precisei mexer nele também, ó, pelo fato dele estar totalmente isolado nessa região, né? Então, basicamente foi ajustar o volume. Eu fui testando um com o outro ali meio que individual na hora de soltar pra ver se eles realmente não se atrapalhavam de jeito nenhum e aparentemente não, como vocês vão ouvir. Certo? Bem tranquilo, né? Você viu que eu falo isolado ali, não tinha ninguém pra ficar atrapalhando ele, brigando com ele em termos de frequência. Bem simples, aqui é a mesma coisa, aqui na frente, sem muito segredo. Agora tá faltando só esses dois aqui, vamos ver o que temos aqui. Um outro caso também meio que parecido, né? Um outro ride também, outra pegada, outra levada, mas que de certa forma vai se encaixar com tudo ali. Nesse caso, eu acabei só fechando ele um pouquinho mais aqui no 700 e para livrar, enfim, essa regiãozinha médio grave. Vamos ver como ficou, como se encaixa com tudo, né? Vocês vão ver que também não teve muito segredo. Apesar de ele falar com tanto de coisas aqui, ele fala um lugar bem específico. Tranquilo, né? Aí temos mais um último aqui em cima. Vamos ver.
Esse aqui também, um caso meio que especial assim, né? Porque o que aconteceu? É aquela parte da triplet. Então eu lembro que eu peguei um. Qual que foi o instrumento que eu peguei agora? Eu peguei o instrumento do Contact, eu acho. Uma livraria, uma biblioteca do Contact. E aí eu fui pintando as notas na mão, tal, vendo aonde que ia tocar, o que ia tocar. E aí, bom, eu só tive que ir basicamente abaixando um ou outro, porque foi o que eu falei naquela hora, não sei se vocês lembram, que tem vários que já estão com volume bom, né? Então se eu abaixasse tudo aqui no VU, né, no mixer, eu ia perder muito desses aqui. Então eu peguei só os que estavam realmente muito mais altos e fui abaixando. Aqui dois, baixei menos dois e tal. É onde ia atrapalhando e foi tendo como base essa relação meio que do ouvido também, junto com tudo que está acontecendo e tal, e o que eu já tenho para trabalhar. E tendo, usando, obviamente, o ouvido é referência, mas as bases dos valores aqui ajudam, né? Então, imagina que você está passando algum negócio, eu tirar aqui, vou até mostrar, acho que esse aqui deve dar uns, sei lá, uns menos 9 menos 8 e pouco, talvez, vamos ver. Aí, obviamente, você sente no ouvido e você consegue dimensionar isso também no VU, de certa forma, é um guiando o outro. Vocês viram? Bateu menos 8,4. Então, assim, às vezes nem parece tão alto, né? Mas dá pra sentir que tá alto, mas pelo menos você consegue se basear e ter um valor ali mais ou menos pra seguir, pra saber quanto talvez eu baixar. Porque você quer ter o máximo possível de tudo, né? Então você quer ter sempre o mais alto, o mais legal, assim, na medida do equilíbrio, do linear da audição. E então você vai usando o ouvido e os valores como forma de referência para você ajustar, sempre deixar dentro de um padrão, que eu acho assim, eu acho que funciona mais fácil, você consegue se organizar mais rápido também na hora de trabalhar. Bom, feito isso, eu vou ai, caralho. Eu vou tocar aqui e mostrar. Vou tocar aqui, vamos ver como ficou toda essa partezinha, né? Certo? Muito simples, na verdade, né? Você viu que basicamente muitas coisas não tive nem que fazer nada assim, né? Foi uma coisa livrando ali do outro, muito específico. Às vezes você viu que pode ser no pan pra fazer isso, dependendo. Às vezes tem várias peças da bateria. Não custa nada você pegar e jogar um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, dependendo. Você manter umas coisas no centro. Eu gosto de deixar super bem evidente, tudo muito na cara, né? Então, eu vou sempre ver que trabalhando nesse limite assim do ouvido, né? O ouvido, obviamente, é o que diz ali o final, né? Mas tentando também usar de referência o volume no geral, né? Então a gente já sabe que nada vai passar dali, então chegando até aquele limite, quanto que eu posso subir? Aí se eu subo até onde está lá e não parece que não sou muito claro, como que a gente vai organizar isso para poder subir mais nessa percepção? Então, através de saturação, equalização de alguma outra coisa, para poder livrar tudo e ficar um brinco, né? Ficar tudo perfeito, bem na cara, bem evidente, que é o objetivo. E com dinâmica, então sempre prestando atenção aqui também a relação dinâmica de tudo. Feito isso, aí eu pego e o que eu faria? Eu pegaria e ouviria a música inteira, certo? Daqui do começo até o fim aqui, só bateria, vendo se tá tudo em menos 6. Se nenhuma parte passar em menos 6, pra mim tá ótimo. E aí, acrescentaria dois detalhes que tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro
Para algumas peças da bateria, isso mais para as peças que você acabou pintando na mão ali, por exemplo, igual foi a questão do crash, o hatch open, os snares, coisas que você pegou talvez de uma pasta de sample que seja, e tacou ali e montou direitinho assim, eu acabo acrescentando um reverb pra botar essa bateria em alguma sala, certo? O que acontece? Para alguns deles tem aqui, então, ó, que nem ó, o Crash, tá vendo esse Heavy Drum aqui? Eu criei um canal auxiliar, um bus, criei um canal auxiliar aqui, onde eu coloquei um reverb, que no caso eu botei esse Lexicon aqui, botei também, vale a pena você botar um EQzinho ali, né, um cutzinho, um low cut, só para livrar qualquer coisa caso o reverb dê um grave extra, mas geralmente é mínimo, mas não custa colocar. E aí eu escolhi um reverb onde eu tinha. Onde ele fosse curtinho, eu queria botar só numa sala, não queria que ele fosse estender, eu queria dar só mais uma colada na bateria ali, de certa forma, essa questão do ambiente. Então, para algumas dessas peças, eu acrescentei esse reverb, igual o caso do Crash aqui, eu fiz uma mandada e coloco ele. Vamos ver se eu consigo botar aqui a diferença para vocês ouvirem com e sem o reverb. Ó, esses são os que tem o reverb. Vamos ver se vocês conseguem sentir. Crash, não sei se vai dar pra, deve dar pra sentir muito solar os outros que também, senão. Eu vou tentando mostrar, acho que com a caixa principalmente, com o Hatch Open vocês vão conseguir perceber mais aí, é porque é bem sutil. Vocês conseguiram sentir um pouquinho a diferença? É bem sutil. E aí é isso, é botar. Eu escolho um reverb, uso ele mesmo pra todos, no caso. Nesse aqui, ó, quer ver? Eu botei eles. Ó, nessas peças, botei no Crash, nesse snare, no outro snare, obviamente, no hatch open, nos hatch closed e nesse loop de bateria que tem ali pra frente. Aí os outros, mas e os outros, né? Os outros, eles já têm, por exemplo, um reverb muito deles, assim, né? Então, porque foram tirados que nem Forest Kingdom, foram tirados do Contact, bibliotecas do Contact, onde já tem, às vezes, um reverb até, às vezes, muito acentuado, dependendo do groove, né? Então, eu prefiro só manter aquele reverb do que ficar colocando reverb em cima de reverb, e às vezes fica meio bagunçado. Então, todos esses aqui são os que estavam mais cru, que você sente que estavam gravados ali meio que sem, bem neutro, né? Bem seco. Então, ponham eles como se estivessem numa salinha deles também, manter isso, mas isso é bem. É um toquinho de nada, é um detalhezinho que é bem sutil, faz uma soma, dá uma colada de certa forma, principalmente para essas peças. Todo o restante aqui eu acho que eu não precisava de reverb mais, entendeu? Eles já estavam bem trabalhados. E aí, para finalizar isso tudo, é, eu criei um grupo aqui, né? Um grupo para bateria. E aí nesse grupo, você vê que estão todas as peças já. Eu coloquei um compressor, esse SSL, ele tem na Waves também. Ele é um compressor VCA, né? Que é Voltage Control Amplitude, se não me engano. Onde é um dos que tem a resposta de ataque e release mais rápido, né? E por isso que é interessante você usar eles na bateria, porque as peças da bateria, principalmente os hats, né, são muito rápidos. Eles são frequências muito rápidas, eles têm um ataque muito rápido, então você quer que o compressor atue de maneira veloz, que ele funcione e acabe pegando essas peças. Se não, se tiver um compressor com um ataque muito devagar, o release também, essas peças não conseguem nem ser interpretadas, não conseguem nem entrar no circuito do compressor. Então, você
Ele pra mim, assim, pra grupo de bateria é o melhor compressor que tem. Já, assim, eu não testei um ou outro, sabe? Mas esse na resposta, na qualidade, eu acho que é o melhor, é o mais eficiente pra esse tipo de coisa. Uso ele basicamente a vida toda em todas as tracks pra essa função e nunca tive problema. E o negócio dele aqui é basicamente colar a questão da bateria, né? Então você quer, igual no grupo do Kickbash que a gente fez, você quer que eles façam uma massa, eles fiquem ali uma coisa, tal, você controle de certa forma um pouco umas variações assim muito grandes de dinâmica, mas essa variação é muito grande, mas ela é mínima na verdade. Porque vocês vão ver a agulhinha aqui, ela mexe quase nada. Obviamente isso é de acordo com o threshold e tal. Então eu tento setar um threshold onde eu tenho um mínimo de variação. Obviamente vai variar de acordo com a pancada, com o volume de certas peças, né, umas mais que as outras, mas tentando manter uma relação entre elas onde eu não comprima demais, onde eu não perca nada nesse sentido, né, de dinâmica, eu consigo manter essa dinâmica acontecendo, além de transformar numa coisa única, de certa forma também, e dependendo do plugin que você está usando, o compressor que você está usando, você ainda adiciona harmônicos, acrescenta um corpo a mais a ela. Vocês vão ver como esse aqui, a hora que eu ligar, ele vai dar um boostzinho ali, ele vai manter o mesmo volume, né? Eu recomendo vocês pegarem, por exemplo, enquanto vocês estiverem vendo a track, vocês chegarem aqui, sei lá, na parte onde tem mais, onde está mais alto, onde está acontecendo mais coisa, tem mais movimento, assim, onde chega lá, sei lá, perto do -6, no caso da bateria, no pico, então você sabe que ali vai estar um momento mais alto do som, né? Então, aí a partir dali vocês pegam e falam assim, então tem que, essa parte é mais alta, você vai lá com o compressor e tenta ajustar para que não passe, para que fique aquele mesmo valor na parte mais alta, que consequentemente todas as outras partes vão estar certas também. Então fui aqui, achei a parte onde encaixava mais ou menos -6, vi qual era o valor mais alto que batia no grupo, né? Que o grupo tem o valor dele aqui também, e tentei setar igual. E aí, vocês reparem como é que ele vai dar uma encorpada em tudo. Vocês conseguem sentir como traz mais brilho de certa forma? Ele dá uma, além dessa coladinha assim encorpada, ele ele traz mais brilho para todas as peças da bateria. E como vocês separaram aqui, né? A agulhinha mão mexe, eu vou soltar de novo. Ó. Então vocês viram ali, é detalhezinho, né? Ela sobe um pouquinho, principalmente nas partes mais percussivas, algumas coisas batendo. Senão de leve a agulhinha ficaria os headzinho mínimo, depois quando entra uma caixa outra ela sobe um pouquinho, controla e nada demais. Aqui ó, threshold quase no máximo, né? No caso, tipo, quase nulo, né? Quase zero, para pensar, né? Que ele começa aqui em mais 15, que seria muito alto. Então eu só baixei um pouquinho, um make-up relativo, né? Praticamente 1 dB e meio, que é o que sobe aqui também. Ataque rápido, né? Um mega rápido, porque também tem umas caixas, algumas coisas outras que também tem elas são um pouquinho mais devagar, né? Então você tem que ter esse parâmetro, né? Porque eu quero ele super rápido, que vai ser o master, né? Tem outras peças inclusas ali, não é só hatch no caso. Aí o release eu deixei automático, um rate também baixíssimo, na menor rate possível, que é de 2. Essa parte aqui eu nem mexi, que é outra seção dele, no caso, que não vem. A gente não precisa utilizar ele aqui nessa hora, né? Questão de sidechain, enfim. E tá feito, galera. Basicamente,
É isso. Aí depois, então, eu pegaria e ouviria a track de novo, mais uma vez, agora com os reverbs aplicados, com a compressão no grupo. Ouviria se chegasse até o final -6. É isso. Eu vou deixar a track, então, do jeito que tá aqui, né? Só que aqui baixo e bateria. Caso vocês queiram ouvir como ficou. Como se ligam, né? Juntas, como tá bem completo em questão de balanço, de volume. E também para vocês prestarem atenção na questão dinâmica aqui do lado, no lado direitinho da tela aí, o quanto que a barrinha sobe e desce, como uma música respira. Isso é muito importante. Então vou deixar aí para vocês ouvirem. Vamos lá.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. É basicamente isso, com relação à bateria. Como vocês viram, não tem nada muito complicado ali, né? Para muitas das coisas, dependendo, é só você ter a percussão, né? O timbre bem escolhido, no caso, que vai resolver bastante seu trabalho, né? Tipo, você vai conseguir manter o máximo dele, manter o máximo do outro. Eles vão estar falando em lugares totalmente diferentes e não vão se atrapalhar, né? Mas tem questão, por exemplo, da saturação, que é muito importante para algumas peças da bateria. Eu recomendo, assim, vocês tacarem no hatch open de vocês, no snare de vocês, crash, talvez, dependendo. Tem uns crash que já são muito
muito estridentes, assim, muito bons, de certa forma, muito vivos, né? Que às vezes acabam nem precisando. Mas hatch open e caixa seriam lugares assim que eu recomendaria você tacar, principalmente porque, na minha opinião, eles são os que dão a cara da bateria, assim, da base mesmo, né? O que vai estar presente ali. Você sente realmente quando a track tem um snare marcado ali, quando o snare tá ali, você consegue sentir, ouvir ele. Mesma coisa com o hatch open, como o jeito que ele impulsiona a track pra frente também. Então são coisas que vale a pena, mesmo porque vocês vão ganhar também em headroom, né? De certa forma, dependendo. Você viu que para alguns deles, na hora que você acrescenta essa alteração, ele aumenta esse loudness perceptivo aí, né? E também livra headroom para você acrescentar, obviamente, e completar com outras coisas que estão por vir ainda. Quanto mais headroom você tiver e o primordial, dinâmica você manter, melhor, assim, mais interessante, mais viva a sua track vai soar, certo? Então, eu acho que basicamente é isso. Não esquecer, talvez, dependendo de uma peça ou outra da bateria, tá certo? Igual vocês viram, a gente usou ahn, samples, né? Loops de vários outros lugares, como Contact, Faz Chiquino. Então, muitos deles já vêm muito processados, muito trabalhados. Então, às vezes, não tem necessidade de você tacar muita coisa em cima, principalmente esse reverb e tal, nesse do auxiliar. Mas para algumas peças da bateria, botar um reverb ali no auxiliar. Lembrar que o reverb ali geralmente tem que estar um mix de 100%, né? O reverb tem que estar no efeito no máximo ali para você poder controlar só a mandada de efeito no auxiliar mesmo, quanto você quer que vá, mas o efeito em si tem que estar com a mix no máximo. Eu recomendaria você usar assim. E por final, um compressorzão ali pra dar essa coladinha e você ver como ele enriquece também de certa forma, dependendo do compressor que você usa, né? Mas de maneira bem sutil também, para você não comer demais essa dinâmica que é o mais importante, certo? Acho que é isso, acho que deu pra entender. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo aí, seja no comentário, tal, no Instagram, onde vocês preferirem. Eu tô finalizando os negócios do Patreon, igual eu disse. Vou tentar soltar dois vídeos, na verdade um vídeo, né, com todos essa semana, se conseguir fazer rodar em tudo, nessa questão de comunicação entre a DAW e o Zoom. Eu vou soltar já os vídeos. Para quem tiver interesse, no caso, a gente já fazer um teste então, porque aí antes de vocês irem lá no Patreon, esse tipo de coisa, ter isso funcionando 100%, né, antes de começar qualquer coisa, né. Mas também, para aqueles que puderem, tem lá o Patreon para dar um suporte, tem um suporte lá que eu vou deixar o nome de vocês aí na tela, tem um outro que eu acabo dando samples mensais, né, 10 samples mensais, o desse mês já foi. Então, muito obrigado àqueles que continuam me dando suporte lá. Muito obrigado por assistirem os vídeos aqui também, galera, por tudo. Não deixe de se inscrever aí no canal, que ajuda bastante, divulgar, o like de vocês também me ajuda bastante. E vejo vocês então daqui, pelo menos com esses workflows daqui 15 dias, galera. Vamos mixar as vozes, acredito, no próximo, hein? Tchau, tchau.